identidade de gênero. O gênero, como a gente conhece, é uma construção social. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes. Mas vamos lembrar do contexto? Lembra que eu falei mais cedo da Margaret Mead em Sexo e Temperamento, estudando uma sociedade em que pessoas que nós chamamos e que nós consideramos homens e mulheres possuem papéis de gênero que para nós seriam trocados? Mais um exemplo, na pré-história, várias sociedades eram matriarcais e cultuavam deusas e não deusas. Por quê? Porque não havia o conhecimento de que o homem participava da reprodução. Sequer havia o conceito de homem. Os papéis de gênero, ou seja, o que a gente determina com relação ao que é correto para um homem e para uma mulher, isso não existia. Ou existia de formas bem diferentes do que é hoje. E eu vou te dizer uma coisa. Se muda, é porque não existe um jeito certo de fazer. Então vamos trazer para o contexto atual. Hoje em dia, a gente sabe que a condição anatômica e de nascimento de uma pessoa, que é o sexo biológico, não é o fator determinante para definir o gênero dessa pessoa. A identidade de gênero tem mais a ver com autopercepção que alguém tem de si em relação ao sexo masculino, feminino, ou ambos, ou nenhum. Ou seja, é o entendimento de alguém sobre como se reconhece e quer ser reconhecido. E isso independe do sexo biológico. Vamos para alguns exemplos dentro de identidade de gênero? Cisgênero ou cis. O prefixo cis significa ao lado de, ou do mesmo lado. Dessa forma, o termo cisgênero é utilizado para se referir a pessoas cuja identidade de gênero se alinha ao que foi atribuído a ela no nascimento. Eu, por exemplo, ao nascer, com sexo biológico e fisiologia masculina, fui designado a identidade de gênero também masculina, ou seja, homem. Eu, ao crescer e formular meu próprio senso de identidade, me entendo e me reconheço também como homem. Portanto, como minha identidade de gênero é alinhada e igual ao que foi designado quando eu nasci, posso dizer que eu sou um homem cisgênero. Transgênero ou trans. O prefixo trans significa o lado oposto ou o outro lado. Dessa forma, o termo transgênero é utilizado para se referir a pessoas que não se identificam com um gênero atribuído ao nascimento. É comum que a gente dê um exemplo popularmente conhecido no Brasil, do Tami Miranda, filho da cantora Gretchen. Podemos entender que a identidade do Tami é masculina, ou seja, ele se identifica como um homem. Como essa identidade do Tami é diferente daquela que foi designada quando ele nasceu, podemos dizer que ele é um homem trans. Agora que entendemos um pouco melhor sobre pessoas cisgênero e pessoas trans, talvez você também já tenha se perguntado: qual a diferença entre trans, transgênero, transexual e travesti? Tecnicamente, é difícil apontar as diferenças em nuances sociais e históricas entre esses conceitos. Sendo sincero, responder a essa pergunta poderia dar origem a um outro curso inteirinho sobre essa discussão. Por isso, a melhor dica que eu posso te dar é entender e observar como a pessoa se vê e se identifica, sua autodeclaração, respeitando essa informação. Uma dica é: utilize o termo trans ou transgênero, já que essa é uma expressão guarda-chuva que também abarca transexuais e travestis. E claro, sempre respeite como a pessoa gosta de ser chamada. Mas eu não vou parar por aqui. Vale a pena mencionar que os termos trans, transgênero e transexual podem ser utilizados tanto para identidades masculinas quanto femininas. Já o termo travesti é utilizado apenas para identidades femininas. Desse modo, o artigo e pronomes corretos são a travesti e ela. Não existe o travesti. Além de falarmos de forma mais explícita em pessoas que se identificam como homens e como mulheres, sejam elas cisgênero ou transgênero, também podemos destacar que existem pessoas que se identificam como pessoa não binária. Pessoa não binária é um termo guarda-chuva para designar pessoas que não se definem dentro do binarismo de gênero, homem ou mulher.
Pessoas não binárias podem classificar suas identidades de gênero de várias maneiras, dentre as quais agênero, bigênero, gênero fluido, dentre outras. Mas Lucas, podemos entender que pessoas não binárias, por não se identificarem com um gênero que lhe foi designado ao nascer, são pessoas trans? Sim, podemos dizer que são pessoas trans não binárias. No entanto, é muito importante entendermos que não necessariamente a pessoa não binária vai sentir que o termo trans a representa, e nós precisamos respeitar isso. E se quiser saber mais, dá uma olhada no vídeo Não Binário é Trans no canal do YouTube de Brianna Nask, que é maravilhoso.